Conhecendo termos literários. Sabe quando você tá lá no Twitter ou na sua rede social e alguém fala uma palavra que você nunca ouviu falar para expressar a experiência de leitura que ela tá sentindo? Pois é. Hoje nesse vídeo eu vim conversar com vocês sobre os termos literários. Eu sei que a maioria de vocês já conhece boa parte dos que eu vou citar aqui, mas esse vídeo é para ajudar você que de alguma forma perdeu algum, não tá sabendo, tá meio fora do rolê e não quer ficar por fora desses novos termos que vão surgindo a cada dia. Esse vídeo eu vou dedicar exclusivamente ao Pablo, porque ele estava indignado porque todos os termos que vamos estar aqui são em inglês. Ele ficava me perguntando: amor, por que os brasileiros gostam tanto de usar palavras em inglês? Infelizmente eu não sei como responder, porque nós sempre estamos ali pegando palavras em inglês, sendo que a gente realmente pode criar palavras novas, mas estamos aqui então para conhecer esses termos literários e que são termos que você vai usar e vai ver muito no dia a dia. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu grande like aqui embaixo, e se tiver algum que você conhece que eu não citar aqui nesse vídeo, você deixa aí também nos comentários com o significado para ajudar mais pessoas a conhecer. Vamos deixar de enrola e bora então conhecer essas palavras. Começando então sobre as redes sociais. Nós temos o Booktube e o Bookstagram. Basicamente uma área dessas redes sociais em que as pessoas vão falar e compartilhar suas experiências com livros. Então o Booktuber é uma parte do youtuber que é voltado para falar de livros, para a criação de conteúdos de livros, e o Bookstagram para falar lá no Instagram sobre os livros. Bookstan significa aquela pessoa que gosta de falar de livros e que gosta de livros. Então se você fala na internet ou só lê, gosta de compartilhar suas experiências, você é considerado um Bookstan. Agora sobre livros e literatura, tá? Termos sobre livros e literatura. A gente tem standalone. Standalone são livros que contam uma história única, ou seja, você pode ler ali paralelamente, mesmo que os seus personagens apareçam em alguma série. A gente tem a Cora Haley, por exemplo, ela tem a Máfia Standalones. Ou seja, são livros independentes que você pode ler tranquilamente, sem precisar ler os outros da série, mas que os personagens aparecem na série principal. Isso a gente também tem os spin-offs. Spin-offs são séries ou livros únicos originados de uma série principal que já existe. De exemplo, eu vou citar então Amores Improváveis, da Ellie Kennedy, que são formados por 4 livros, e como muita gente ama as histórias dela, ela resolveu criar uma série adjacente, uma série paralela, que está no mesmo universo, derivada então de Amores Improváveis, que é a Brielle. Então os personagens aqui às vezes são citados e aparecem em Amores Improváveis, mas vão ter seus destaques nessa série em spin-off. Crossover. Muita gente já ouviu falar nessa palavra. Crossover é quando um evento de uma série ou personagens de séries aparecem em outras. Então é como se aquelas duas séries paralelas se encontrassem em um evento ou com personagens parecidos. Quando citam um personagem de alguma série em algum livro que você já leu, você fica assim, caraca, olha o crossover. É exatamente isso que significa. Agora vamos para os termos literários sobre o enredo, tá? A história em si. Nós temos o POV, Point of View. O POV é narrado geralmente em primeira pessoa, então é o ponto de vista daquela pessoa que está narrando, que pode ser ou não alternado entre o mocinho e a mocinha. Então a gente vai falar assim, o POV, nosso ponto de vista daquela pessoa ali que está narrando a história. Plots, o que são plots? Plots são os arcos que o autor vai abordar na trama, tá? O que ele vai trazer no enredo, qual é o plot daquela história. E os plot twists são reviravoltas, ou seja, aqueles pontos que você não estava esperando e que o autor ali traz uma surpresa, traz uma reviravolta dentro da história. Então são plot twists. Agora uma palavra em português para definir quando os livros não tem muito contexto, tá sem desenvolvimento, tem muitos furos na trama, que é orégano. Você acredita nisso? Você sabia dessa palavra? Quando o livro tem realmente muitos furos, você não está sendo convencido, você chama aquilo de orégano. Isso a gente também tem o instant love, que é basicamente um instant love, que é quando os protagonistas, eles sentem uma atração espontânea e se apaixonam, assim, acabou de olhar e viu, se apaixona à primeira vista. Eu não gosto muito de livros assim, mas eu sei que muita gente gosta, então insta love é basicamente para representar isso.
Cliffhanger é geralmente usado quando aquele personagem está exposto numa situação muito, muito difícil. Ele está ali naquele auge do momento onde muitas coisas podem acontecer e o livro termina bem na metade. E aí você não sabe o que vai acontecer, deixa aquela coisa inconclusiva, aquele final em aberto, que geralmente vai originar um segundo livro ou uma continuação. Então, para essa situação, a gente usa o cliffhanger. Hot. A palavra já diz muita coisa, né? Quente, ou seja, é usado para definir quando o livro tem muitas cenas sensuais, cenas mais explícitas de sexo ou qualquer outra coisa que envolva os dois se beijando, os dois se pegando, que é o livro que a gente mais gosta de ler por aqui. Agora vamos falar sobre gêneros, coisas que a gente vê dentro dos livros, seja o gênero literário dele ou alguns quotezinhos que vão ser tratados. Aqui a gente tem o slow burn. O que é slow burn, né? Quando o autor ele gosta de cozinhar o romance, então ele vai levando o romance mais tranquilamente, vai sendo mais desenvolvido. Então os personagens eles não têm instant love, ou seja, eles não se apaixonam de imediato. Eles vão se desenvolver e ficar ao longo da narrativa. E demora um pouquinho mais. Eu gosto muito de slow burn porque cria aquela expectativa, deixa a gente mais envolvido com o romance. Dark. Já fiz um vídeo inteiro falando sobre o romance Dark, eu vou deixar linkado aqui em cima. Basicamente é quando o livro vai abordar temas pesados. Pesados mesmo. É por isso que ele é um conteúdo mais agressivo, mais violento. Então, Dark. Young Adult é um gênero literário em que a gente vai ter personagens 14 a 18, 19 anos, tá? Então, os personagens geralmente eles estão nessa faixa etária e por isso que são considerados Young Adult, traduzindo para português, jovem adulto. Já o NA, o New Adult ou Novo Adulto, vai focar em personagens de 18 anos a 24 anos. Depende muito do romance, tá? E como você classifica os livros, porque tem livros de Young Adult, né, com personagens de 16, 17 anos que parecem muito New Adult. Quando o livro ele tem mais drama, mais arcos pesados, muitas cenas com conotação sexual, mesmo que os protagonistas tenham 17, 18 anos, eu classifico como New Adult na minha concepção, porque eu entendo dessa forma. Os Young Adult eles geralmente são mais voltados para adolescentes, trazem temáticas nessa faixa etária, então a gente vai falar muito sobre gravidez na adolescência, primeiras vezes, personagens que estão ali no ensino médio. Então quando eles são mais tranquilos ou que tem temáticas assim bem ok, que não tem tanta conotação sexual, eu classifico como Young Adult. Sick-Lit é um subgênero do Young Adult em que os personagens vão estar passando por alguma doença ou um distúrbio. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando tudo sobre Sick-Lit, inclusive indicações para vocês. Então, se vocês tiverem interesse em conferir, eu vou deixar linkado aqui em cima. BDSM. BDSM ficou muito famoso desde 50 Tons de Cinza. Basicamente significa bondage, sadomasoquismo, ou seja, é quando os personagens vão ter uma relação de dominância entre dom e submisso. O BDSM ele entra no gênero hot porque vai abordar esse fetiche sexual. Agora sobre o universo literário. Nós temos o book haul. Book haul, gente, é um termo que eu sempre estou usando aqui nos vídeos, tá? Se você ficou perdido e não sabe o que significa, é basicamente mostrar todos os recebidos do mês, mostrar os livros que chegaram na minha casa, a estante, mas pode ser com qualquer outro tipo de coisa também. Box é quando você vai abrir aquele pacotinho para todo mundo ver em tempo real, então você está abrindo uma caixa. Pode ser também de tudo, tá, galera? Pode ser máquina fotográfica, qualquer coisa, sei lá, você fez compras no supermercado, você quer fazer um unboxing. Então é um termo muito utilizado para basicamente tudo, não só para livros, porque box significa caixa em inglês. Hype, o que é hype? É aqueles livros que estão sendo super comentados, que todo mundo tá lendo, aqueles livros meio que ficaram famosinhos, estão no hype. Exemplo disso, livros da Taylor Jenkins, da Sarah J. Maas, que sempre estão na boca do povo e todo mundo anda lendo. Bookshelf Tour é quando a pessoa vai fazer uma tour pela estante dela. Então ela vai mostrar todos os livros que estão ali na estante, falar um pouquinho da história. Então chama de Bookshelf Tour. Hardcover significa capa dura, aqueles livros com edições mais trabalhadas em papelão e em capa dura. TBR, a To Be Read, o que é isso? É basicamente
uma seleção de livros que vocês vão ler naquele tempo determinado por vocês mesmos. Ou seja, é aqueles livros que vocês vão se propor a ler no mês. Infelizmente eu não faço a TBR porque, eu nunca leio os livros que eu quero, que eu falo, que eu vou ler, mas eu sei que muita gente acaba seguindo as TBRs e funciona muito para você que quer ter o hábito de leitura na sua vida. Dentro da TBR nós temos a wishlist, que é a lista de desejados. Pode ser também para qualquer outro tipo de produto, basicamente uma seleção de livros que você gostaria muito de comprar e ter na sua estante. Sprint, os famosos sprints de leitura. Sprints são tempos que você determina para fazer determinada tarefa. No caso, sprint de leitura, você vai tirar um tempo ali para ficar só lendo. Geralmente, esses sprints, eles são de 1 hora, então você fica 1 hora ali focado em ler, tira 15 minutinhos para respirar, tomar uma água e depois você volta. E fanfic, basicamente uma história de ficção inventada pelos fãs. Sabe quando você lê um livro que você ama e você queria ver aqueles personagens representando outra coisa? Então, fanfics são justamente essas histórias. E por último, nós temos o Current Reading, que é basicamente o CR, quando você vê lá no Twitter. Essa é uma expressão utilizada para quando as pessoas vão atualizar das leituras, de como está sendo a experiência dela naquele momento, ou seja, é a leitura atual. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses são os termos que eu escolhi para conversar com vocês. Se você não conhecia algum deles, deixa o seu like aqui, porque eu tenho certeza que ele te ajudou de alguma forma. Se tem um outro aqui que eu não citei, que você queira compartilhar, deixa aí nos comentários, porque vocês vão ajudar mais pessoas assim. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau!